sequências numéricas, progressão aritmética e progressão geométrica. É isso que nós vamos falar nessa aula de hoje, desse vídeo. Sequências numéricas. Dentro dessas sequências numéricas, nós temos a PA, progressão aritmética, e a PG, progressão geométrica. Pois bem, o que é uma sequência numérica? Vamos lá. Sequência numérica é uma sequência de números ordenada. Então, a sequência numérica, vou pegar aqui 1, 3, 5, 7. Aqui eu tenho uma sequência de números ordenadas. Vamos pegar a simbologia aqui. Vamos abrir com outra aqui. Então, suponha que eu tenho uma sequência. A gente pode representar ela de forma geral, como A1, A2, A3, A4, AN. Posso parar aqui, infinita, ou 3 pontinhos, uma sequência infinita. A1 vai representar para mim o meu primeiro elemento da sequência. O que seria esse A2 aqui? O segundo elemento da sequência. A3, terceiro elemento da sequência. É isso. AN, quem é o AN? É o enésimo Então, o AN representa o enésimo elemento da sequência. Então, eu vou ter uma sequência. Esse enésimo elemento poderia ser o décimo. Aí, então, eu escrevo A10. Tá? Então, a gente então aprendeu agora o que é uma sequência numérica, né? Então, um conjunto de números ordenados. Vamos lá. Dentro da sequência, as mais importantes são progressão aritmética e progressão geométrica, conforme eu coloquei aqui no início. Né? Vamos para a primeira, progressão aritmética. É uma sequência de números em que a diferença entre um termo qualquer a partir do segundo e o termo imediatamente antecessor é sempre a mesma, constante. O que significa isso? Bom, basicamente eu tenho uma sequência. Então, vamos colocar aqui a PA. A sequência, aquela sequência 1, 3, 5. Eu tenho aqui números ímpares. 9. Quem que é o próximo? 11. Depois, 13. O que está acontecendo aqui? Eu estou somando 2, né? 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. Então, essa soma é constante. Se essa soma for constante, para todos os elementos aqui, de um para outro, dando esse salto aqui, eu estou dentro de uma progressão aritmética. E qual que é a diferença para uma PG? Vamos ler aqui uma PG, definição da PG. É uma sequência de números em que a razão, olha aqui, eu mudei só esse termo aqui, tá? Razão significa divisão entre um termo e o seu antecessor é sempre a mesma. Então,
A ideia de PG é que ao invés de... vou pegar aqui. Posso enxergar aquela definição. Progressão geométrica. Ao invés de somar, eu poderia estar multiplicando. Então, 1 vezes 2. 2 vezes 2. 4 vezes 2. 8. Quem é o próximo? 16. 32. 64. Então, o que está acontecendo aqui? De um para outro, a gente está multiplicando por uma constante 2. Tá? Não precisa ser somente, eu coloquei razão da PA2, poderia ser 3, qualquer número. Tá? Então, pela definição, a PA é se eu pegar um número, olha para você ver, 11. Vou pegar e escolher esse número aqui, vou dar a cor. Vou escolhendo aqui, 11. E o seu antecessor, vou fazer essa diferença, 11 menos 9 dá 2. E se eu pegar qualquer outro termo menos o seu antecessor, tem que ser igual. 5 menos 3 também dá 2. Tá? Ó, 11 menos 9 é 2. E 5 menos 3 também é 2, né? Aplicando a definição da PA. Olha lá. É uma sequência de números, é a diferença entre um termo e o seu antecessor é sempre a mesma. Isso eu estou definindo uma sequência que é uma progressão aritmética, tá? Já na geométrica é a razão. Então, se eu pegar um termo e dividir por outro, então vamos lá, vou pegar um termo aqui, 32. Vou dividir pelo seu antecessor, 16. 32 dividido por 16 dá quanto? Dá 2, tá? 32 dividido, vou colocar aqui de branco, 32 dividido por 16, 2. Pegando outro aqui, o 8 e o 4. Então, ó, 8 dividido por 4 também é 2. Tá certo? Então, na PA, você soma. Tá? Você tem uma soma aqui, um valor constante. Poderia estar diminuindo a razão aqui, né? Poderia ser 1 menos 2, menos 2, menos 2, tá? Essa questão da soma, a minha razão pode ser negativa. Tá bom? E aqui também eu poderia estar multiplicando por meio. Seria a mesma coisa que dividir de um termo para outro. Tá? Por exemplo, a sequência aqui é uma PG. Ó, 1, depois vem meio, próximo, 1/4, 1/8. Minha sequência, a razão aqui é meio. Então, eu estou multiplicando por meio. Ou pego o anterior, divide por 2, pega esse aqui, divide por 2, né, o segundo. Depois pego o terceiro, divide por 2, entendeu? Então, mas a gente enxerga PA com a razão constante. Você vai somando. E um APG você vai o quê? Multiplicando. Dentro da PA, vamos lá. Vamos pegar aqui, progressão aritmética. Abrir um outro quadro. Então, a primeira coisa que eu tenho uma PA, né? Pegando aqui uma progressão aritmética. Agora eu vou trabalhar para me encontrar uma fórmula para o AN. Então, eu quero descobrir esse AN baseado no primeiro elemento e na razão. Tá? Então, dados. Primeiro elemento, A1, e R, a minha razão. Em geral, para PA, a gente usa R de razão. E para diferenciar na PG, eu vou usar a razão como Q. Tá? Então, a razão aqui é R, né? E na PG eu tenho o Q, tá certo?
Tá? Só para diferente. Posso utilizar alguns artigos científicos, utilizam R para PA, PG, tá? Então, mas nos livros didáticos aí, no ensino médio, eles fazem essa separação, acho que para facilitar, fica melhor, né? Nós temos aqui, quero achar esse termo, então o que eu estou procurando é a fórmula do termo geral. Como eu sei que a razão aqui, ó, como eu obtenho o segundo elemento? Eu posso sair do primeiro e somo a razão, tá? Bom, o terceiro elemento, eu pego o anterior e somo a razão, tá? Então, por exemplo, aquela sequência de números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, né? Eu quero obter o número 3. O que eu faço? Eu pego 1, somo a razão 2, isso vai ser igual a 3, tá? Eu quero obter o 5. Eu posso pegar o anterior, que é 3, somar a razão 2, vai chegar no 5. Mas quem é o A2? Bom, o A2 aqui em cima eu tinha escrito ele, A1 mais R. Então eu vou substituir aqui, ó. Tá? Vamos substituir. Como é que vai ficar aqui? Então, vou colocar aqui embaixo que é melhor. A1. Então, esse aqui é o meu A2, tá? R mais R. 2 R's. É o A1 mais 2 R's, tá? Esse é o meu A3. Quem é o meu A4? Então, a mesma ideia. É o anterior, A3 mais a razão. Mas quem é o A3? A1 mais 2R. Mais R? Então, vai ficar 1 mais 3 R's. Olha que eu estou conseguindo chegar numa generalização aqui, né? Quem é? Fala para mim quem é o A10. Vamos ver se você entendeu aqui. Então, basta eu pegar o A1 e somar mais 9 razões, né? Não está cabendo aqui. Vamos colocar aqui A10. Mais 9 R's, né? Então, vamos pensar aqui numa forma do termo geral. Nós vimos aqui, então, por exemplo, A10 vou somar, eu saio do A1, somo 9 razões. Se eu quiser um enésimo elemento, vou apresentar aqui um N, um termo geral, né? Fórmula geral aqui vai ficar o primeiro elemento, mais quantas razões aqui? Então, N menos 1. Tá? É 1 a menos do que esse número aqui. Aqui é 10, eu coloco 9, 1 a menos, tá? Então, eu acabei de encontrar, vou colocar aqui de vermelho, a fórmula do termo geral, tá? Então, suponha que eu queira achar o termo 100 daquela sequência. Né? Qual sequência? Sequência lá, 1, 3, 5, 7. Eu quero saber quem é o A100. É o primeiro elemento, A1. Quantas razões? 100 menos 1, 99. Então, o primeiro elemento, 1. 100 menos 1, 99. Razão, 2. Tá? Então, quem é o A100? 1 mais 99 vezes 2, 198, mais 1, 199. Tá? Então, eu acabei de encontrar
o meu A100, que é 199. Então, um exemplo para vocês de aplicação da fórmula do termo geral da PA. Mas e se fosse no APG? Bom, se fosse no APG, o que eu vou fazer aqui? Então, fórmula do termo geral de um APG. É o mesmo raciocínio. Agora nós estamos na progressão geométrica. A ideia agora é que para mim obter o A2, né, na sequência A1, A2, A3, AN, pode ser finita, mas pode ser infinita também, não tem problema. Porém, eu quero achar o termo, o enésimo termo, esse aqui, né? Como é que eu obtenho, por exemplo, o A2? A mesma ideia da PA. Porém, agora eu multiplico ao invés de somar. Então, vai ficar 1. Quem é o segundo elemento? A1 vezes a razão. Tá? Lembra lá da sequência 1, 2, 4, 8, 16. Aqui eu tenho uma PG. Então, eu tenho uma PG. Para mim obter o número 2, eu vou partir do 1 e multiplicar pela razão que é 2. Tá? Para eu obter o número 16, eu pego o anterior e multiplico para a minha razão que é 2. Tá? Então, assim, é o anterior vezes a razão, né, para mim passar para o A2. A3, quem é o A3? É o anterior, A2, segundo elemento, vezes a razão. Mas quem é o A2? Eu já sei quem que é, ó, é o A1 vezes Q, então eu vou substituir ele aqui. Ó. Então vai ficar A1 vezes Q vezes Q. Isso para mim vai dar 1 vezes Q ao quadrado. Opa, então aqui eu tenho uma coisa diferente, né, da PA. Pareceu uma potência, tá vendo? Uma potência. Bom, vou fazer apagar. Quem é o A4? Quem é o A4 aqui? Vamos lá. O A4 é o anterior vezes a razão. Razão Q. Mas esse anterior aqui é o A1 vezes Q ao quadrado. Isso vezes Q. Ó, Q ao quadrado vezes Q, conserva a base, somos os expoentes. Então, como é que está a sua matemática básica aí para produto de mesma expressão, né? Conserva, soma os expoentes. 2 mais 1, 3, tá? A1 vezes Q ao cubo. Esse é o meu quarto elemento. Então fala para mim quem que é o enésimo elemento. É A1 vezes Q elevado a N menos 1. A1 vezes Q elevado a N menos 1. Certo? Então aqui eu tenho a fórmula do termo geral. O termo geral é o AN, tá? O enésimo elemento, quem eu estou querendo, tá? Isso da minha PG. Lembro da PA? Termo geral da PA? É a N, que agora é uma soma, né? É N menos 1 vezes a minha razão. Aí, eu tenho as fórmulas aí de termos gerais para PA.
essa de baixo aqui, e PG, tá bom? Então, são as fórmulas aí, as primeiras, tá? De termo geral. Vou fazer um exemplo da PG, já estava falando da PG. Ó, 1, 2, 4, 8. Quem que é o elemento aqui, o 20º elemento? Quem é o A20? Isso aqui é 20º elemento. A20. É uma PG. Então, razão, vou precisar da minha razão. Razão eu chamo de quê? Eu descubro, eu pego qualquer termo, por exemplo, 8, e divido pelo anterior. Minha razão aqui é 2, tá? Então, o A20 é partindo do primeiro elemento, aí eu pego a minha razão e elevo a 1 a menos. Aqui é 20, 1 a menos dá 19. Uma dica aqui, ó, esse índice aqui mais esse tem que dar esse aqui, ó. Sempre, tá? Então, inclusive, eu poderia calcular o A20 a partir do quarto elemento. A minha razão eu elevo a 16, tá? Tá vendo que 4 mais 16 é 20? Ó, eu já estou antecipando aqui uma dica muito boa, né, para resolução de problemas. Então, sempre você pode usar esse macetezinho aqui. Primeiro elemento, 1. Razão, 2. Então, quem que é o 20º elemento? 2 elevado a 19. Está aqui, então, a minha... vai dar um muito grande, né? Então, indicando, vamos deixar ele indicado assim como potência, tá? Vou continuar aqui, então. Fiz até um roteirozinho, né? Vamos voltar para PA. Somar. Já vimos aqui as formas de termos gerais, agora nós vamos para a soma. Soma dos elementos de uma PA. Vou fazer aqui, então. Soma. Vou fazer das duas, tá? Para a gente encerrar essa aula de hoje. Vou fazer a soma de uma PA e fazer a soma de uma PG. Então, a ideia da soma, ó, eu vou colocar uma soma bem simples aqui, de 1 a 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu quero somar de 1 a 10. Então, eu vou pegar aqui 1 mais 10. Tem uma história famosa, né, do Gauss, menino tinha 10 anos, e o professor pediu para os alunos somarem de 1 a 100. E daí ele deu a resposta muito rápida. Acho que o professor queria manter eles ocupados. E aí ele fez a conta assim, ó. Somou de 1, somou o primeiro com o último. Então 1 mais 100 é 101. Aqui no caso 1 mais 10, 11. 2 mais 9, 11. 3 mais 8, 11. Ele percebeu que aqui, ó, o número aumenta 1 aqui, mas aqui diminui 1. Acaba que essa soma dava a mesma, né? Tá? Então, 4 mais 7, 11. 5 mais 6, 11. Então, basta eu pegar esse 11, se eu quiser descobrir essa soma, e multiplicar pela metade do número de elementos. 11 vezes 5, 55. Então, para mim descobrir essa fórmula da soma, vamos escrever aqui. Soma dos n elementos. Eu pego o primeiro, somo com o último. Vou colocar a n é o meu último, né? O número de posição n, e multiplico pela metade
desses elementos, tá? Então essa para mim é a soma, a fórmula da soma de uma PA. Observe bem que também funciona para números ímpares. Aqui eu peguei uma sequência par, né? De 1 a 10 eu tenho uma quantidade par. Funciona também para uma quantidade ímpar. Você quer ver aqui, ó, de 1 a 9. Então eu vou pegar 1 mais 9 e multiplicar por 9 sobre 2. 1 mais 9 é 10. Vou dividir esse 10 com 2, 5. 5 vezes 9, 45. Bom, 45, se eu tirar 55, se eu tirar 10, vai dar 45. Tá? Eu fiz a soma dos... Aqui eu tenho a soma dos 10 primeiros, né? Esse para mim aqui é o S10. E aqui eu estou calculando o S9. Tá? O S10, né? Tirando o 10, dá o S9. Né? Percebe? Consegue perceber aí? Então essa soma, essa fórmula dá certo tanto se esse N, quantidade de elementos, for par ou for ímpar. Né? Não tem que mudar nada, nada, nada. Agora vamos para PG, progressão geométrica. Vamos soma dos elementos de uma PG. A progressão geométrica não já divide em duas coisas, finita e infinita, né? Então aqui para mim vai ser a finita. Quantidade certa de números, né? Eu quero somar os 100 primeiros números da PG. Né? Então a gente fala finita. Mas também tem como somar a uma PG infinita. Aí, desde que tem alguns casos que ela converge e tem outros casos que ela diverge. Né? Então aqui diverge, ela é infinito. Né? Se eu somar os números, se eu somar essa sequência a PG 1, 2, 4, 8, isso aqui ela diverge, não converge. Né? Então essa soma, ela vai para o infinito, tende a infinito. E já essa soma aqui, 1 meio, 1 quarto, 1 sobre 8, essa soma converge para 2, tá? Imagina que você está na escala lá dos reais, né? Eu zero, eu somei 1, estou aqui, 1. Aí depois eu somo meio. Depois eu somo 1 quarto. Então essa é metade da metade. Isso vai chegar, converge para 2, tá? A ideia é essa. Então esse tipo de soma infinita, essa aqui, ó, onde a razão ela está entre menos 1 e 1, ela converge. Tá? Então tem uns que convergem. Essas aqui são interessantes fazer a conta. E as que divergem, o valor eu já sei infinito. Esse aqui é um símbolo de infinito. Vou deitar, tá? Infinito. Bom, é isso que a gente vai estudar aqui na soma. Né? Então, primeiro a finita. Vamos lá. A finita. Vou apagar isso aqui. Soma finita. Para a soma finita, vamos utilizar aqui uma equação. Borrachinha. Tá pequena essa borrachinha, né? Finita. Então, vou usar assim, vou pegar a sequência e vou somar, né? Vou pegar o primeiro elemento, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, tal, mais o n menos 1, até chegar no último elemento, que é o n. Aí vou aplicar uma técnica aqui, multiplicar dos dois lados por q. Aí aqui vai ficar S vezes Q, o número soma, vezes a razão, que para mim é a razão, tá? Da PG. E do lado de cá, tudinho,
todo, né, eu vou multiplicar por Q. E aí eu vou fazer a minha distributiva. Já vou fazer essa distributiva aqui direto, tá? Que é uma operação dessa, vezes, aqui, de fora do parênteses, né? A gente faz uma operação de multiplicação chuveirinho, né? Então já vou fazer chuveirinho, que é multiplicar cada elemento, né? A1 vezes Q mais A2 vezes Q mais A3 vezes Q mais pontinho, pontinho, AN menos 1 vezes Q. Ainda tem mais um elemento aqui, que é o AN vezes Q. Tá. E aí, então, eu multipliquei, tá bom. Agora eu vou pegar essas duas equações e vou diminuir. Do lado de cá vai ficar S menos S vezes Q. Do lado de lá, pensa bem aqui, ó. Vou diminuir então. Então vai ficar... quem que é esse A1 vezes Q? Isso aqui para mim é o A2. Então ele vai diminuir, ó, A2 menos A2, zero. Ó. Quem que é esse A2 vezes Q? É o A3. Então vai ficar A3 menos A3, zero. E assim vai cortando, né? Porque você está diminuindo. AN menos 1 vai ter menos um anterior aqui para cortar com esse. AN menos 1 vezes Q é o AN. Então, em cima só sobra o A1, e embaixo só sobra esse AN menos Q. Então, essa diferença vai ficar igual a A1 que sobrou de cima, menos o de baixo que sobrou, esse aqui. Ó. Tá? Conseguiram enxergar aí? Tá? Lembra que o AN é o seu anterior vezes a razão. Então, isso aqui para mim é o AN, por isso que eu cancelei ele com esse, tá? Esse aqui seria um AN mais 1, né? Então, ele vai sobrar aqui dentro. Eu vou deixar ele assim, dessa forma, tá? Bom, então agora é trabalhar essa expressão, colocar o S aqui em evidência, né? Ele é comum aqui e aqui, né? Tá? Então, vai ficar, divide, né? Vai ficar 1, S vezes Q dividido por S, sobra Q. Então, colocando ele em evidência, como se eu puxasse ele para cá, né? Os dois. Aqui tem que ficar alguém, sobra 1, menos Q. Do lado de cá, dá para mim escrever AN, eu posso escrever como A1 vezes Q elevado a N menos 1. Quando eu multiplicar aqui com esse Q, eu vou somar esse número mais 1, vai eliminar esse menos 1, vai sobrar N, tá? Então, fazendo essa conta aqui, deixa eu abrir outra tela, né? O que é que eu tenho aqui? Abrindo outra tela aqui. Ó, observe bem. O que é que eu tinha lá? Ó. S vezes 1 menos Q. Deixa eu copiar isso aqui. Vou copiar aqui. Então, eu tinha exatamente aqui, isso aqui é uma razão, né? Vou colocar o A1 em evidência, vai ficar 1 menos. Essa multiplicação conserva a base, soma os expoentes, né? Vou somar N menos 1 mais 1. Então, isso é igual a N. Tá? Esse menos 1 mais 1, 0, né? Vai ficar N mais 0, dá N. Do lado de cá, eu mantenho, né? 1 menos Q vezes o S. Agora eu vou passar esse 1 menos Q
posso passar ele dividindo. Tá? Ou pega a equação, divide dos dois lados por menos q, então eu vou obter esse denominador, esse numerador, A1, vamos escrever aqui, A1, vezes 1 menos q elevado a n, dividido por 1 menos q. Então está aqui a fórmula da soma de uma PG. Tá bom? Essa fórmula da soma. Muitos livros também gostam de trabalhar com ela assim. Ó. Ele inverte esses dois. Ele coloca assim, ó, A1. Ele inverte os dois ao mesmo tempo. Fica assim, q elevado a n menos 1. Tá? Então, ele trocou o sinal aqui. Ah, pode? Bom, só que ele vai trocar o sinal de baixo. Dividido por q menos 1, tá vendo? Aí pode, né? Tá? Então, você pode utilizar essa fórmula ou essa. Para fazer a soma de uma PG. Não é bonita não, né? Gostou da fórmula? Quem gosta de matemática, né, acha lindo, né? Bonito, né? Principalmente a construção, né? A ideia. Muito legal, né? Essa é a soma. Vou pegar aqui. Gosto muito dessa. Porque a partir dessa aqui, eu já consigo fazer a fórmula da soma infinita, tá? A finita é essa, uma dessas duas aqui, ou essa aqui, tá? Agora nós vamos partir para infinito. Deixa eu copiar essa aqui então. Vou utilizar. Copiar essa aqui. Então, a soma de uma PG infinita. Então, numa PG infinita, existem dois casos, né? A soma pode divergir, vai para mais infinito, vai para infinito, né? Ou converge. Então, o número, vamos colocar aqui um número real, né? Número A, vamos falar assim, converge. Então, tem esses dois casos aí. Ou ela diverge, ou ela converge, tá? O caso em que ela converge é o caso em que a razão está entre menos 1 e 1. Porque nos demais casos ela vai divergir, tá? Quem gosta de módulo, só escrever módulo menor que 1. Então, se o módulo dessa razão for menor que 1, ela converge. Isso é equivalente a dizer que está entre menos 1 e 1. Aquele exemplo que a razão é meio, né? Ela converge aqui, ó, 1, meio, e quarto. Eu vou somar esses elementos, né, de forma infinita. Ela vai convergir, ó, a soma converge para 2. Né? Vamos fazer a conta aqui? Bom, né, qual que é a fórmula? Né? Que essa fórmula aqui é eu peguei da soma finita. O que vai acontecer aqui, como a minha razão é meio, quando eu elevar a um número n grande, tá? Eu vou somar muitos números, então vou fazer a minha soma infinita. Então, pensa num n muito grande, né? Quando eu fizer q elevado a n, fazer meio elevado a n. Imagina aqui, ó, meio elevado a 1 dá meio. Elevado a 2 dá 1 quarto. Elevado a 3 dá 1 oitavo. Elevado a 5, acho que dá 1 sobre 32. Né? Então, esse número está cada vez menor. Divide aí na calculadora para você ver. Se o denominador aumenta, o número vai tendendo para zero.
vai se aproximando de zero. Então isso aqui vai tender para zero. Entendeu? Quer dizer que o q elevado a n tende para zero. No caso desse tipo de razão. Então, aqui eu considero como zero. Considerando como zero, o que sobra para mim na fórmula da soma? Então, a minha soma infinita vai ficar A1 dividido por 1 menos Q. Tá? Então, essa para mim vai ser a fórmula, vamos colocar aqui, da soma infinita. Vamos fazer essa soma aqui, aplicar então, vamos abrir outra tela aqui. Então eu quero fazer a soma dessa PG infinita. 1, meio, 1 quarto, 1 oitavo, somar ela. Então a gente sabe que a soma infinita é o primeiro elemento dividido por 1 menos a razão. Tá? É o que a gente fez aqui. Ó. Vou voltar lá na tela. Aqui, ó. 1 menos a razão. A1 dividido por 1 menos a razão. Vou fazer essa soma aqui então. A1, quem é o primeiro elemento? É 1. 1 menos a razão. Quem é a minha razão? Meio, né? Razão, eu descubro aqui, pego o da frente e divido pelo de trás, né? Então, a razão aqui é meio. Ou eu penso no número, né, que multiplica para gerar o próximo, né? Então, 1 menos meio, 1 menos 0,5 dá 0,5, dá meio, né? Se quiser tirar o mínimo, múltiplo comum, né? Ó, tira o mínimo, divide, multiplica. Né? 2 menos 1 dá 1 também, né? Pode fazer pelo mínimo múltiplo comum. Então, 1 menos meio, 1 menos 0,5 dá 0,5. Meio, conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então, a multiplicação aqui, ó, 2 vezes 1, 2. Esse é o meu resultado, minha soma. Acabei de mostrar. A soma infinita desses elementos é igual a 2, tá? Então, tem as principais ideias, as principais fórmulas de progressões. Vamos dar uma repassada aqui, então? Vamos lá. Soma infinita. Primeiro elemento, dividido por 1 menos a razão. Soma finita. A1 vezes 1 menos Q elevado a N, dividido por 1 menos Q. Ou A1 vezes Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Isso dá PG. Vamos para PA. Primeiro elemento mais o último, vezes a metade, N sobre 2. Essa é a soma dos elementos de uma PA, progressão aritmética. E o termo geral. Né? Então tem um resumo bem bacana de progressões aqui. Ó. Quem é o termo geral da PA? O enésimo elemento. Como é que eu acho ele? É o primeiro elemento mais N-1 vezes a razão. E o termo geral da PG, o enésimo elemento, eu acho através do primeiro, que é o A1, vezes a razão Q elevado a N-1. Tá? Então, bem bacana esse resumo sobre sequências numéricas, né? Sobre as fórmulas e sobre as progressões, né? Progressão aritmética e geométrica. Espero que vocês tenham gostado. E agora é trabalhar a resolução de problemas. Um abraço e até a próxima aula.